Então, por que oferecer livros para as crianças? Primeiro, porque as crianças amam histórias e elas sabem que, junto com as histórias, geralmente vem um adulto que vai estar ao lado delas para ler essa história. Ler um livro com uma criança, quando um adulto se dispõe a ler junto com uma criança, seja ele pai ou professor, ele está inteiro nesse momento. Porque, pensando na rotina do dia a dia, do nosso mundo atual, são poucas as atividades em que nós adultos estamos de fato presentes. E as crianças sabem que quando tem um livro e alguém lendo em voz alta, não dá para fazer outra coisa junto. Então elas sabem que o adulto está inteiro, presente naquela história, junto com ela, e que vai curtir essa experiência também. A outra coisa é que as crianças são curiosas e os livros costumam oferecer respostas para as crianças, para as perguntas que elas têm dúvida, ou ainda apresentar outras perguntas sobre as quais elas nem tinham pensado. Então, como as crianças têm esse interesse pelo mundo, os livros são uma porta de entrada para mostrar um pouco das inúmeras possibilidades que existem para a gente olhar para o mundo. E outro motivo pelo qual é interessante apresentar os livros para as crianças é que as crianças têm pouco tempo de experiência de vida. E os livros emprestam essa experiência para as crianças. Eles tratam de temas que elas ainda não tiveram a oportunidade de viver e talvez nem vivam e nem experimentem. E as histórias propiciam que elas possam viver esses conteúdos internamente e passar por essas experiências, ainda que seja só no mundo simbólico. E as crianças sabem que os livros geralmente também encantam os adultos. Então, é uma possibilidade de estar junto de um adulto vivendo uma experiência prazerosa. Por isso, então, os livros são tão importantes para ela também. E um livro, ele é como um barco que conduz a gente a uma viagem. Ler um livro é fazer parte de um mundo, viver uma outra experiência que talvez não fosse possível de viver no mundo real. Ler um livro de contos de fada é se imaginar como sendo uma princesa, ou um príncipe, ou um cavaleiro. Ler um livro de aventura é visitar lugares incríveis. Ler um livro sobre mundos fantásticos é conhecer seres que nunca existiram no mundo real e viver aventuras com eles. Ler um poema é pensar sobre a beleza da palavra, sobre a sonoridade da nossa língua, sobre quando a palavra aparece em sua forma mais elaborada. Então, essas viagens sobre a linguagem escrita, que são oferecidas pelos livros de qualidade, são também um dos motivos pelos quais a gente precisa presentear ou ofertar os livros para as crianças. E as mães, principalmente, vão concordar bastante comigo que os livros, diferente de alguns objetos e brinquedos que as crianças têm, que se perdem o interesse logo com o tempo, existem alguns livros que crescem junto com as crianças, que a cada leitura eles se mostram novos, eles se mostram mais interessantes, as crianças conseguem perceber coisas que não tinham percebido em uma primeira leitura. Então são livros que estão sempre tendo algo a dizer. Por isso que muitas vezes, quando a gente está em dúvida sobre dou um livro ou dou um brinquedo, se o livro for um livro de qualidade, for um livro que tem um repertório interessante, ele talvez possa ser mais interessante do que um brinquedo, porque ele vai durar muito mais tempo, vai despertar bastante interesse e vai se renovar a cada leitura ou a cada brincadeira, né? E como nem todas as pessoas são iguais, os livros também são diferentes. Por isso, quando a gente pensa na formação de um leitor, é preciso oferecer variedade, mostrar a maior diversidade possível de livros que existem, para que as crianças descubram quais são aqueles que elas vão gostar. A Ana Maria Machado, que é uma famosa escritora de literatura infantil, costuma dizer que as crianças que dizem, ou os adultos que dizem que não gostam de ler, é como quem diz que não gosta de namorar. Na verdade, é que ainda não encontrou o namorado ou o livro certo. Por isso é tão importante apresentar livros diferentes, com propostas diferentes, para que as crianças descubram qual é o seu gosto e formem o seu repertório. E a gente sabe que dar livros de presente também é uma forma de ajudar as crianças a formar a sua história como leitora. E com o passar do tempo elas olharem para trás e verem quais foram os mundos que elas visitaram, quais os lugares que elas conheceram, quais as aventuras que elas viveram através da palavra, e como isso ajudou a cada criança, a cada pessoa a construir não só a sua história de leitura, mas também a sua história como ser humano, a sua capacidade de olhar para si mesmo, para o mundo, para o outro e para tudo que existe a partir da palavra escrita.